Muitas vezes estamos passando por dificuldades, por lutas e aflições e acabamos acreditando que vamos perecer nesse deserto. Esse é o estudo de número 1276 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. É importante nos lembrarmos, principalmente nesses momentos difíceis que chamamos de desertos, que não estamos sozinhos, mas que algumas atitudes nossas, ao invés de nos aproximar do nosso Deus, nos leva para longe de sua presença. Vamos ao nosso tema. Não pereça no deserto. Nosso texto base está no livro de Números, capítulo 26, verso 65, que diz: por isso o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles de fato sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Palavra forte de juízo. O Senhor disse aos israelitas que não confiaram plenamente nele, mas nós podemos ver também Deus honrando tanto a Caleb como a Josué, reconhecendo a fidelidade deles. Perecer é deixar de ser ou de existir, é desaparecer, é acabar, morrer ou ser destruído. E deserto pode ser considerado uma metáfora geralmente usamos quando estamos enfrentando dificuldades, lutas, aflições, incertezas e angústias. E muitas pessoas acreditam que por estarem servindo ao Senhor não passarão por dificuldades, por lutas, por aflições. Mas o nosso Senhor Jesus nos ensina que é justamente ao contrário. João capítulo 16, verso 33 diz: eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Jesus disse aos discípulos antes da sua morte e ressurreição, para que diante das aflições, lutas, dificuldades que surgiriam pela frente, que eles deveriam ter paz, deveriam ter ânimo, deveriam ter coragem. Eles deveriam permanecer firmes na fé. E justamente nesses momentos difíceis, das circunstâncias adversas, nós precisamos de paz, precisamos de alívio, de consolo, de refrigério, e nós podemos encontrar na palavra do nosso Deus. Salmo 19, verso 7, a parte inicial diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Tem outra versão que diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora todo ser. E o salmista Davi, ele exaltou ao Senhor e afirmou que as palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. E nós podemos estar certos, podemos estar firmes que a palavra do Senhor, que a palavra do nosso Deus pode nos transformar, nos revigorar. Nela nós encontramos alívio, refrigério, encontramos paz, principalmente nesses momentos difíceis. O povo israelita, eles tiveram diversas experiências com Deus no deserto. Vamos ver algumas. Eles sentiram sede e Deus supriu. Eles foram saciados pelo Senhor. Êxodo capítulo 15, verso 22 e verso 25, a parte inicial. Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Moisés clamou ao Senhor e ele indicou um arbusto. Moisés pegou e o lançou sobre as águas e estas tornaram-se boas para beber. O povo caminhou 3 dias pelo deserto, não tinha água para que eles bebessem. Eles sentiram sede e
e Deus proveu o recurso para matar a sede deles. Olha que interessante, Deus agiu de acordo com a vontade dele. Logo após essa experiência com Deus, eles receberam orientações, eles receberam leis e receberam ordenanças. Êxodo capítulo 15, verso 25, a parte B diz assim: foi em Mara que Yahvé entregou aos israelitas leis e ordenanças e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor. Deus proveu a necessidade física, mas principalmente regulamentos que aproximavam o povo de Deus, guiando-os no caminho da paz e santidade, assim como proveu para nós o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Deus provê as nossas necessidades espirituais. Aquele povo teve desejo de comer carne e o Senhor enviou codornizes para os satisfazerem. Êxodo capítulo 16, verso 8, disse mais Moisés: o Senhor vos dará esta tarde carne para comer e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele, porquanto nós, o que somos, não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa de Yahvé. O nosso Deus é misericordioso. O povo estava com fome, com desejo de comer carne e pão, e o Senhor, na infinita graça e bondade, supriu as necessidades daquele povo, mesmo eles sendo ingratos e murmuradores. O Senhor mandou a carne em abundância para eles. Eles precisavam se alimentar no deserto e Deus proveu o pão de cada dia. Lembra? Deus mandou o maná. Êxodo capítulo 16, verso 35 diz: os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Deus proveu maná para os israelitas por 40 anos. O maná, a Bíblia nos ensina que tinha sabor de bolos de mel, saciando assim a fome deles. Mas era o alimento do dia a dia que eles podiam colher somente na sexta-feira, que era em dobro, e era sempre o suficiente para satisfazer a cada um. Deus proveu também proteção para eles. Êxodo capítulo 17, verso 8 e verso 13 diz: e aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim, e Josué pôs em fuga a Amaleque e seu povo ao fio da espada. Deus deu vitória aos israelitas, os protegendo dos inimigos, assim como também protegeu eles do calor, um calor terrível, e de um frio insuportável no deserto. Eles não precisavam temer diante dos inimigos que se levantassem contra eles. Por quê? Porque Deus estava com eles. Deuteronômio, no capítulo 1, verso 30, diz assim: Yahvé vosso Deus é quem vai à vossa frente, ele combaterá a vosso favor, do mesmo modo como já fez convosco no Egito, diante dos vossos olhos. Deus não somente abençoava o povo, suprindo as necessidades deles, mas Deus pelejava por eles, Deus batalhava por eles, Deus cuidou do povo israelita, Deus protegeu-os. A Bíblia nos ensina como a pupila ou como a menina dos olhos de Deus. Deuteronômio capítulo 32, verso 10 diz: Deus o encontrou perdido numa terra deserta e inóspita, numa região onde viviam animais ferozes. Achegou-se a Israel e dele cuidou, protegeu-o como a pupila dos seus olhos. E outra versão fala guardando-o como a menina do seu olho. Deus guardou Israel com cuidado, Deus guardou Israel com atenção, e Deus guiou o povo israelita no deserto, cuidando deles em todos os momentos. Deuteronômio capítulo 8, verso 4 diz assim: olha que Deus maravilhoso, as vestes que usavas não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Deus cuidou de Israel nos detalhes, demonstrando seu amor leal, e Deus cuida de cada um de nós com o mesmo cuidado, com o mesmo amor, com a mesma atenção.
atenção. Os israelitas não precisavam temer os inimigos que se levantavam contra eles, porque Deus cuidava do povo, daquele povo tão numeroso lá no deserto, como um pai. Olha que interessante, Deuteronômio capítulo 1, verso 31. Também no deserto, observaste como Yahvé vosso Deus vos levou, olha o detalhe, como um homem conduz seu filho amado, por todo o caminho que percorrestes, até que chegasseis a este lugar. Olha que Deus lindo, maravilhoso e tremendo que é o nosso Deus. Deus cuidou deles como um homem que conduz seu filho, mas conduz o seu filho amado. Nós não podemos nos esquecer desse detalhe. Nós somos amados pelo nosso Deus, filhos amados de Deus você é, eu sou, e podemos dizer aleluias, podemos glorificar esse Deus tão lindo que cuida de nós. E lá no deserto, Deus zelou por aquele povo. Atos capítulo 13, verso 18 diz, o Senhor zelou por eles com paciência no deserto, durante cerca de 40 anos. Sabe o que é zelar? É vigiar. É proteger, é tomar conta de algo ou alguém com toda atenção. Não foi de qualquer jeito, mas a atitude daquele povo diante das dificuldades, diante das frustrações, diante das crises, era sempre de murmuração, era sempre de incredulidade. Êxodo capítulo 16, verso 6 e verso 7 diz, então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porque Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? Deus ouvia as murmurações, Deus ouvia as queixas, e Deus via a falta de confiança deles no Senhor. Eles deixavam a incredulidade dominar os seus corações, eles agiam com rebeldia contra o Senhor. Tudo isso lá no deserto, tudo isso vendo sinais, vendo maravilhas, desfrutando do cuidado do nosso Deus. No Salmo 78, verso 40 diz, quantas vezes se mostraram rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Eles não davam atenção aos favores, às bênçãos que recebiam do Senhor, e eles agiram sempre com rebeldia, sempre com murmuração, sempre com ingratidão ao nosso Deus. Eles se recusavam a depender totalmente do Senhor. Números capítulo 14, o verso 3 e o verso 4 diz, e porque Yahvé nos traz esta terra para nos fazer perecer a espada, olha a fala deles, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças, não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns com os outros, escolhamos um líder e voltemos para o Egito. O povo estava próximo a Canaã. Moisés, em obediência a Deus, escolheu 12 homens para espionarem a terra, e quando eles voltaram, 10 espias infamaram a terra, desprezaram, porque eles olharam para a dificuldade, eles não olharam para o grande poder de Deus que eles já tinham visto, mesmo reconhecendo que a terra era boa, que verdadeiramente era uma terra que manava leite e mel. Eles não levaram em consideração as grandes maravilhas que tinham recebido do Senhor. O povo se deixou contagiar por eles e aborreceram grandemente ao nosso Deus. Eles sempre ignoravam ao Senhor, sempre colocavam o Senhor à prova. Números capítulo 14, verso 22 diz, todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz, olha quantas vezes, 10 vezes. Deus ficou irado com o povo,
porque eles viram o agir, eles viram as manifestações da glória e da graça de Deus, mas foram dominados pela incredulidade. Não deram ouvidos às promessas e às orientações do Senhor. Eles agiam com murmuração, com rebeldia e com desobediência. Deus ficou indignado e na sua indignação Deus fez promessa que aqueles que não o honraram, que aqueles que o desprezaram não entrariam na terra prometida, eles pereceriam no deserto, como nos mostra no nosso texto base. Vamos rever? Números capítulo 26, verso 65 diz: por isso o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles de fato sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Enum. Deus é fiel às suas promessas. Os que o desprezaram, rejeitaram, menosprezaram ao Senhor, pereceram no deserto. Mas os que confiaram plenamente nele, como Josué e Caleb, estes adentraram na terra prometida, eles foram honrados pelo nosso Deus. Josué capítulo 5, verso 6 diz: porque os filhos de Israel andaram durante 40 anos no deserto, até que pereceu toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, visto que não obedeceram à voz do Senhor. Jurou-lhes Yahvé que não veriam a terra que aos seus antepassados havia prometido sob juramento dar-nos, terra onde manam leite e mel. Deus cumpriu a promessa dele. Deus é fiel. Aqueles que não confiaram nele, não obedeceram à voz gloriosa dele, que agiram com rebeldia, com desobediência, que agiram murmurando contra o nosso Deus, provando o nosso Deus, eles pereceram no deserto. Eles não conquistaram a terra prometida. E eu vou começar a concluir. Infelizmente, muitas vezes agimos como eles ou piores do que eles, que em todo tempo agiram desagradando ao nosso Deus, não levando em consideração as bênçãos recebidas e não confiando plenamente no Senhor. Mesmo tendo desfrutado do cuidado, da graça, da bondade do nosso Deus, eles não confiaram plenamente no Senhor e diante de qualquer adversidade se levantavam contra Deus. Que nós possamos aprender com a palavra do nosso Deus, que nós possamos agir em todo o tempo honrando e demonstrando gratidão ao nosso Senhor, porque você pode ter uma certeza: o deserto é transitório. Deserto não é lugar para você desfalecer, não é lugar para você morrer, não é lugar para você naufragar na fé, mas é lugar para você desfrutar do cuidado, da graça, da bondade, da misericórdia e aprender o que o Senhor quer com você. Se você gostou desse vídeo e ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais, tem sido bênção na vida das pessoas. E caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva, dá o seu like e seja abundantemente abençoado pelo nosso Deus, o Deus que provê, o Deus que supre as necessidades, o Deus que quer caminhar com você. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.